Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos a essa explanação do segundo capítulo do Sutra de Lótus. E para começar, eu gostaria de fazer um breve resumo, né, que está lá na preleção, no livro Preleção, do capítulo Roben Juriô, de autoria de Dr. Daisaku Ikeda. E eu vou começar com esse resumo do capítulo anterior. O primeiro capítulo, né, a introdução do Sutra de Lótus, como muitos sutras budistas, começa com a sentença "assim eu ouvi", e vimos quanto importante é essa sentença para nós, né? Assim eu ouvi. Prossegue então identificando o cenário como o Pico da Águia, em Iraha Griha, na Índia, e nomes representativos dos incontáveis arates, né, que são aquelas pessoas que aprenderam de tudo, não tem mais nada que aprender, que é o objetivo do Hinayana, bodhisattvas, divindades celestiais, asuras, garudas, são seres mitológicos da Índia, que representam funções da vida, e outros seres, humanos e não humanos, que estavam reunidos naquele lugar para ouvir Shakyamuni pregar. Segundo esse capítulo, o Buda expôs o Sutra Muryogi, que está em japonês aqui, mas significa Sutra dos Infinitos Significados, e entra em profunda meditação. A gente viu que ele entrou na meditação de Samadhi. Nessa ocasião, outros tipos de extraordinárias de flores chovem do céu e a terra estremece de 6 maneiras diferentes. O Buda, então, emite um raio de luz do tufo de cabelo brancos entre as suas sobrancelhas, mais ou menos aqui assim. Onde foi que eu parei? Pronto. Iluminando 18 mil mundos a leste, todos os seres dos 6 caminhos, né, que são aqueles 6 caminhos do Sansara, a gente estuda de inferno ao de alegria. Bem como os Budas e os seus discípulos em todos esses mundos são claramente visíveis. A gente viu que essa luz reflete a luz do Nam-myoho Renge-kyo, que ilumina a profundeza da vida. Eu fiz a analogia lá do Sol, que o Sol ilumina a superfície, mas o Nam-myoho Renge-kyo ilumina até a profundeza, onde o Sol não chega, que eu falei lá que o Sol não chega no profundo oceano, né? As pessoas presentes na Assembleia ficam atônitas com esse fabuloso presságio e, em nome de todas elas, o Bodhisattva Miroku, né, Maitreya, pede ao Bodhisattva Monjushi, que já praticou, servindo a inumeráveis Budas, que explane seu significado, o significado daquilo tudo que estava acontecendo. E Manjushri responde que no passado viu outros Budas lançarem um raio de luz da mesma forma, e depois eles sempre expuseram um ensino superior a incontáveis anos. Aqui eu acho que é incontáveis tempos, né? Ele diz, ele diz, surgiram 20 mil Budas sucessivamente, todos com o mesmo nome, brilho do Sol e da Lua. O último, ou seja, o 20º milésimo Buda, brilho do Sol e da Lua, uma vez pregou uma escritura denominada Sutra Muryogi, que é Sutra dos Infinitos Significados, que a gente viu que é um prólogo a esse sutra, ou seja, a introdução ao Sutra de Lótus. Após o que entrou em profunda meditação, e os mesmos presságios se repetiram, ou seja, toda vez repetir, antes de pregar o sutra, repetir esses presságios, né, esses fenômenos. Então, esse Buda imediatamente expôs um sutra chamado Myoho Renge Kyo, que é o Sutra de Lótus. Nessa oportunidade, diz Manjushri, que havia um Bodhisattva na Assembleia cujo nome era Brilho Maravilhoso, ou, na verdade, Som Maravilhoso, acompanhado por seus 800 discípulos, entre os quais estava aquele que busca fama, ou ávido de fama. Tem uma história até interessante desse Bodhisattva. O Bodhisattva ávido de fama é o atual Bodhisattva Maitreya. Os prodígios que eles ora presenciam são idênticos àqueles que viram no passado. Ou seja, eles estavam presenciando uma coisa que já repetia sem existência em existência. O Buda Manjushri conclui que o Buda Shakyamuni também está prestes de revelar uma escritura denominada Myoho Renge Kyo. Aí hoje nós começa o segundo capítulo do Sutra, que é capítulo Meios. A
capítulo Meios, que é o segundo capítulo do Sutra de Lótus, é início da primeira metade do Sutra de Lótus, né, que é chamado de ensino teórico, que tem basicamente 14 ou 13 capítulos, se não contar com o primeiro. Recitamos o trecho mais importante do capítulo, né, que é também conhecido como Roben, na nossa prática no Gongyo diário. Esse capítulo é um louvor à sabedoria dos Budas, ou seja, o Nam-myoho Renge-kyo. Embora este capítulo esclareça a verdade, ele não é intitulado verdade, mas meios, ou meios apropriados, que é o meio secreto, Ro, de Roben, e místico, Ben, de Roben. Aqui eu trouxe uns sinônimos de meios para a gente tentar entender, o que são meios, né? Porque eu tive dificuldade de entender. Mas eu acho que esses sinônimos aqui pode esclarecer. Meios têm sinônimos, outro significado de recursos, expedientes, artifícios, engenhos, mecanismos, instrumentos, soluções, vias, saídas, salvações. Métodos, modos, jeitos, maneiras, formas, procedimentos, processos, caminhos, receitas, planos, fórmulas. Pronto. Eu acho que aqui dá para a gente entender basicamente o que seriam esses meios. Então, meios é a arte da educação habilidosa dos Budas. Em sânscrito, significa habilidade em aproximar-se, ou habilidade no meio de se aproximar. É um método educacional ou técnica para conduzir as pessoas ao estado de Buda, ou seja, um procedimento que leva a algum objetivo. Na nossa organização, temos o primeiro presidente, Tsunesaburo Makiguchi, né, que incorporou o método do Buda, que nós veremos, que é de abrir, mostrar, despertar e induzir a entrar ao seu próprio método educacional, com o objetivo de maximizar o potencial de cada aluno, desenvolvendo a capacidade de conquistar sua felicidade pessoal, enquanto criam valores humanos. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu ver vocês aqui. Tudo bem, né? Posso prosseguir? Então, Pode. o sutra, né? Shakyamuni diz que vai pregar esse sutra descartando honestamente os meios, mas no budismo existem vários tipos de meios. E vamos ver quais são que ele descarta para fazer a pregação. Deixa eu só diminuir aqui para ver se aparece o slide inteiro. Pronto. Tem meios do ensino funcional, ensinamento de acordo com a capacidade e necessidade de cada pessoa. Eu trouxe aqui uma imagem de pessoas fazendo exercícios, né? E cada instrumento, né? Cada exercício é conforme a sua necessidade, né? Seu desejo, para que alcance algum objetivo. E os meios do portal da verdade, que são ensinamentos que formam um portal para chegar à verdade. Nós vamos ver que na parte do budismo Nichiren, o portal da verdade é o Gohonzon. Aí eu trouxe um portal aqui, né, para ilustrar o que seria basicamente esse meio que conduz ao portal da verdade. Muitos ensinos budistas, né, a grande maioria, as pessoas chegam a esse portal, mas não adentram, né? E por isso que o Buda veio pregar o Sutra de Lótus. Sua preocupação era que uma pessoa não compreendesse a verdade, acabaria por caluniá-la e mergulhar ainda mais na escuridão da ignorância. Por isso, ele preparou as pessoas para compreender a verdade gradualmente. Pessoal, eu fiz uma analogia, eu não sei se ficou claro, lá na reunião de palestra, de que se um Deus, né, o Deus viesse, qualquer um, viesse na Terra, né, e o objetivo dele era dizer que todas as pessoas têm o potencial para se tornar iguais a ele, né? Isso, a maioria das pessoas não compreenderiam. Então, o Buda, naquela época, ninguém sabia, ninguém imaginava que todas as pessoas tinham essa condição, né? O Buda vem sempre para lembrar que todos têm essa condição. Então, ele veio para dizer que todas as pessoas são Budas, né? E isso poderia causar impacto. E para que as pessoas compreendessem, ele foi
elevando o nível de capacidade de compreensão gradualmente para que aquelas pessoas não caíssem ainda mais na ignorância, na escuridão fundamental, né? Então, eu fiz essa analogia de que se um Deus chegasse e para dizer que todas as pessoas são iguais a ele, né? Em potencial e aparência e tudo mais, ele também precisaria usar esse método budista de ir lá conquistando as pessoas, vendo o espírito de procura, até o certo ponto de dar o bote, né? E dizer que todas as pessoas são Budas. O Buda prega diferentes modos e parábolas, dependendo da audiência, para conduzir as pessoas ao caminho correto. É a capacidade de saber exatamente o que ensinar a cada indivíduo num determinado momento. Em outras palavras, é a capacidade de compreender o exato estado de vida de cada indivíduo e a sabedoria para selecionar o ensinamento apropriado para cada pessoa. Esses meios correspondem ao ensino Hinayana e o Mahayana provisório. Esses aqui que eu acabei de falar não são os meios deste sutra, né, deste capítulo, dessa primeira metade. Ambos visam a saída da pessoa da realidade diária, ou seja, dos nossos afazeres. Eu trouxe a imagem de um monge que saiu de sua realidade diária para ir para uma floresta, fechar os olhos e tudo mais, para o estágio de iluminação, ou seja, eles ficam parados no estágio de iluminação e não voltam a ser ativos à sociedade, que é uma coisa que a gente conhece como 3 assembleias em 2 locais, que a gente faz, a gente senta na frente do Gohonzon, né? A gente sai da nossa realidade, fazendo a cerimônia no ar, né? Que é o estágio de iluminação, e saímos desse estágio para a iluminação. Acho que vai ficar claro nos próximos slides. Foram meios, esses meios aqui que eu acabei de falar, foram meios utilizados para conduzir as pessoas ao estado de Buda. Simplesmente por isso. As pessoas entendiam que fosse cada ensinamento fosse separado, entendiam que fossem 3 ensinamentos, mas o Buda veio para dizer que o único objetivo desses meios é conduzir a pessoa para o ensinamento único. Aqui eu trouxe uma ilustração do que a gente faz no budismo e o que as outras escolas costumam fazer. A gente parte do Pico da Águia, eu trouxe um monte de pessoa aí no ônibus para dizer que é a realidade diária, né, no dia a dia. A gente faz a cerimônia no ar, que é o Daimoku e o Gongyo, né, o estágio no momento que a gente alcança e confirma a nossa iluminação, e partimos para o Pico da Águia, que é a nossa luta no dia a dia junto das pessoas e não em florestas. Já os outros ensinos param apenas na cerimônia no ar e não voltam para a realidade. Bom, meio secreto e místico. Secreto e místico se refere ao fato de que o Buda ocultou a verdade por mais de 40 anos, no início de sua pregação, de sua vida de pregação, explanando apenas o Sutra de Lótus. Essa mensagem ele esclarece no Sutra dos Infinitos Significados, aquele Muryogi lá. Bom, agora nós, da Gakkai, né, usamos esse meio secreto e místico, né? E esse é o meio do Sutra de Lótus, é o meio que nós estamos falando, é o meio secreto e místico, não do ensino funcional e nem do portal da verdade, que eles foram descartados. Esse não é o meio para ser descartado porque ele representa a própria verdade. Aí, em contrapartida do monge, né, que vai lá para a floresta e tudo mais, renuncia à sociedade e tudo mais, nós da HK estamos atuando na sociedade com os olhos abertos, né, para o que está acontecendo na sociedade. Para isso que servem as propostas de paz do nosso presidente e toda a atuação da nossa organização. Secreto, pelo fato de ser conhecido e compreendido somente pelos Budas, algo fora da compreensão superficial dos fenômenos do universo. E místico, porque é difícil para as pessoas compreenderem essa verdade, que todos os fenômenos surgem de uma única lei e que por isso somos a própria lei mística. Nós recitamos o Daimoku, nós que recitamos aqui o Daimoku, né, o Gongyo, somos observadores do meio secreto e místico. Quaisquer circunstâncias, cada acontecimento, sofrimento ou situação possuem significado de revolução humana, ou seja, revelar o estado de Buda. Eu coloquei sofrimentos aqui, né, porque os sofrimentos também são meios, os sofrimentos dos 9 estados são meios para que a gente abrace cada vez mais
o Gohonzon, né, meios que conduzem a gente à prática budista. Então, o sofrimento não é sofrimento, é um meio, a nossa missão de transformar pela revolução humana através do Gohonzon. Como a verdade é inexprimível, as palavras que o Buda usa para expor a sabedoria são meio secreto e místico. Por intermédio dessas palavras é que as pessoas podem ser salvas. O Buda encontrou o método, que é o método de abrir, né? Aquele método lá que eu falei, que a gente vai falar mais profundamente daqui a pouco, de conduzir todas as pessoas à iluminação, e ele tem um método, né? Primeiro foi com a capacidade das pessoas, depois foi conduzindo a pessoa ao portal da verdade, e a entrada para a verdade é por meio do Sutra de Lótus, que foi explanado, e ele descartou os demais meios. Se não acreditamos e acreditarmos que possuímos a natureza de Buda, ela permanecerá eternamente secreta. Pessoal, a gente vai aprofundar meios secretos e místicos, né, durante as nossas reuniões, né, até o ano todo, porque a primeira metade do Sutra de Lótus, ele vai focar muito, tanto nisso quanto em outra doutrina também, da substituição dos três veículos pelo veículo único. E aqui vai uma descrição do capítulo. No capítulo anterior, Shakyamuni havia entrado em profunda meditação. Nesse capítulo, ele desperta de sua meditação e diz espontaneamente a Sharihots: a sabedoria dos Budas é infinitamente profunda e mensurável. O portal dessa sabedoria é difícil de compreender e de transpor, ou seja, de entrar pelo portal. São as primeiras palavras que Shakyamuni profere desde o início do Sutra, né? Ele apenas tinha falado o Sutra de Lótus, o prólogo, né? Que é o Sutra dos Infinitos Significados. Essa frase deve ter impactado muito, Sharihoto deve ter ficado chocado com essa mensagem, porque ele era considerado mais sábio, né? Atingiu o estágio de que tinha compreendido tudo e não tinha mais nada que aprender. Mas veremos no Sutra de Lótus que tem sim sempre o que aprender, e é por meio da fé e não da sabedoria. O coração dele deve ter parado, e isso lembra. No livro que eu estou usando, pessoal, é esse aqui, né? E o presidente Keida fala, o coração dele deve ter parado com isso, né? Porque ele é reconhecido também pelos outros que atingiram o mesmo estágio. Bom, por que eu falei com ênfase no espontaneamente, né? Porque o ensino do Sutra de Lótus é um ensino espontâneo, uma ação autônoma e automotivada, sem que alguém tivesse solicitado o Buda, né? De acordo com o próprio desejo, o espírito do Buda, o seu estado iluminado. A sabedoria da maneira como ela é. Então, o Sutra de Lótus é a pura sabedoria da maneira como ela é, por meio do meio secreto e místico. Os demais sutras eram expostos de acordo com a necessidade de cada pessoa em particular, ou seja, se eu fosse pedir um conselho a Buda, ele teria um ensinamento para mim naquele exato momento, e para outra pessoa um conselho totalmente diferente, mas era de acordo com as dores e a necessidade de cada pessoa. Então, esses demais sutras são destinados para um público particular, né? E não para toda uma sociedade, como o Sutra de O Sutra de Lótus é para todo o cosmos. Eu sempre falo, né? E aqui no livro tem, que é um diário da vida cósmica, é o Sutra de Lótus. E Nichiren Daishonin começou a expor na meu Horengekyo sem que ninguém tivesse pedido a ele. E esse também é o espírito da Gakkai, o nosso espírito, quando a gente for fazer o Shakubu. Mas qual é essa sabedoria dos Budas que Shakyamuni começa louvando, né? É a lei para a qual todos os Budas despertaram. Para Shakyamuni, é a verdadeira entidade, essência real, de todos os fenômenos. Para Tiantai, ele concluiu que isso é 3.000 mundos no único momento da vida. E Nichiren Daishonin, no seu auge, né, declarou como tudo isso sendo Nam-myoho Renge-kyo. Pessoal, até aqui tudo bem? Perguntas, dúvidas, não sei. Pode falar, tá? Tudo bem. Pronto, então vou continuar. A essência real de todos os fenômenos, que é a sabedoria dos Budas, né? Exprime o realismo e a sabedoria budista. Realismo por quê? Porque apresenta a todos os fenômenos na sua realidade, não pelo véu da escuridão, pela ilusão de Mara,
né, é de acordo como ela é, assim como a vida é. Nos fornece, essa doutrina nos fornece a base teórica para o princípio de transformar a realidade. É a base para a iluminação de todos os seres vivos. Todos os fenômenos. Aqui eu trouxe alguns para ilustrar todas as formas e eventos que acontecem em nosso mundo real, em nosso corpo, em nossa vida. Então, tudo que acontece no mundo, ela tem uma essência, né? Uma essência de que tudo é uno, e o presidente Keila vai falar exatamente isso. Mas o que é fenômeno? Eu também recorri ao dicionário. Acontecimento passivo de observação, manifestação, sinal, sintoma, fenômeno da natureza, tudo que está sujeito à ação de nossos sentidos ou que nos impressiona de um modo qualquer. Vejamos aqui. O Buda está determinado a jamais se tornar alienado ou separado do mundo real, todos os fenômenos. O Buda não é influenciado pela aparência superficial do mundo real. Ele compreende a essência real, oculta nesse ponto, e ensina aos outros de forma que eles também possam compreendê-la e aplicá-la na sua própria vida. Nós vimos o que é todos os fenômenos e a essência real. O que é que une? Essência real também tem sinônimo de verdade, o verdadeiro aspecto, como algumas escrituras vai trazer como a verdadeiro aspecto, a verdadeira entidade também. A essência real é o que une todos os fenômenos. A essência é algo indestrutível, que embora não seja visível aos olhos, os Budas podem claramente compreender. A verdade de tudo não é encontrada em algum reino distante da realidade. Refere-se à verdadeira realidade da vida, vista do estado iluminado de Buda, que é livre de todas as ilusões. Aqui eu tenho um exemplo da pessoa com depressão, né? Ela está ali carregada pelo mundo das ilusões, ela não consegue ver o mundo como ele realmente é, né? Ele consegue ver um mundo distorcido, um mundo de dualismo, né? De dualidade. E o Buda, ele consegue ver a vida, a verdade na sua plenitude, na sua totalidade. E vamos aqui ver como o Shakyamuni expõe lá no Sutra de Lótus. Chega Sharihoto, não vou mais continuar pregando. Por quê? Porque a lei que o Buda revelou é a mais rara e a mais difícil de compreender. A essência real de todos os fenômenos somente pode ser compartilhada e partilhada entre os Budas. Essa realidade consiste de aparência, natureza, entidade, poder, influência, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto e consistência do início ao fim. Pessoal, essa parte do Gongyo, né, que a gente faz, esse trecho, a gente vai ver mais cuidadosamente em uma outra atividade como essa, que será a segunda parte. A gente vai analisar lá o que o Buda e o que o budismo quer falar quando a gente recita, quando a gente faz esse louvor, esse canto diante do Goron. O presidente Keida vem dizer: a verdadeira realidade, essência real de todos os fenômenos, é que cada um possui um potencial latente, natureza e poder, e uma abertura para a transformação, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto. Os fenômenos dependem uns dos outros, são abertos uns aos outros e mesmo assim permanecem consistentes e unificados. E essa unicidade da lei, né? Embora haja várias distinções entre os fenômenos, eu sou um fenômeno, Daniela é um fenômeno, Johnny é outro, né? E mesmo assim, no nosso corpo acontecem vários fenômenos, então essas distinções, vários fenômenos, sujeito e objeto, eu e o outro, corpo e mente, espírito e matéria, no que diz respeito à essência real, eles são todos entidades iguais da lei. A unicidade, toda a vida no universo, é Myoho Renge Kyo. No Gohonzon, como a gente aplica na nossa prática diária? A inscrição no centro do Gohonzon, Nam-myoho Renge Kyo Nichiren, é uma expressão da essência real, e os caracteres que designam os 10 estados escritos à direita e à esquerda representam todos os fenômenos. A voz da lei mística, que ecoamos quando recitamos o Daimoku para o Gohonzon, da essência real de todos os fenômenos, evoca a natureza de Buda que está dentro de nós.
Nós próprios, que somos todos os fenômenos, brilhamos como entidades da lei mística, essência real. Essa é uma fala do nosso presidente. Que é o pico da águia, né? Lembra muito a cabeça de uma águia. Continuação da descrição do capítulo. Shariputra, que é Sharihots, falando em nome de todos, pede 3 vezes a Shakyamuni para que exponha os verdadeiros ensinamentos dos Budas. Na última, ou seja, ele faz 3 pedidos, na última, Shakyamuni concorda e começa a pregar o Sutra de Lótus. Eu vejo essa adulação de Sharihoto como um espírito de procura que o Buda queria despertar naqueles discípulos, né? Todos os presságios, tudo mais, todo mundo já estava ansioso para saber o que estava acontecendo, né? Porque nunca tinha visto antes. Mas nesse momento crucial, quando o Buda diz que tem mais o que aprender, aproximadamente 5.000 monges, monjas, leigos e leigas, arrogantes, levantaram-se e deixaram o pico da águia, e o Buda nada fez para impedi-lo. Impedir essas pessoas que abandonassem o pico da águia. Shakyamuni declara: Shariputra, foi bom que essas pessoas de altiva arrogância tenham se retirado. Agora ouça com atenção e eu pregarei para vocês. E o Buda vai dizer que a única razão pela qual o Buda aparece no mundo é abrir o portal da sabedoria do Buda, todas as pessoas. Abrir por quê? Porque todos já possuem a sabedoria inerente, então é abrir. Depois de abrir, vai mostrar à pessoa o que ela tem, o potencial que ela tem, vai mostrá-lo a elas, né? Fazer com que despertem. Depois de mostrar, as pessoas vão despertar e que adentrem nesse portal. Ou seja, depois disso tudo, a pessoa vai com certeza adentrar no portal. Como eu falei, muita gente chega até o portal, né, como estágio de iluminação, mas não adentram o portal da sabedoria dos Budas. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, de abrir. O método do Buda é abrir, mostrar, despertar e induzir a entrar. Bom, também temos a revelação do veículo único. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Vinícius, Oi. volte um pouquinho aí naquele slide que ele estava falando quando ele ficou sozinho com o Charihotsu. Aí. Suba Aqui? Não, suba mais um pouquinho. Não, é esse mesmo. Não, é aquele mesmo. É esse mesmo, pronto. Esse mesmo. Ele fala assim, olha, foi bom que essas pessoas de altiva arrogância tenham se retirado. E na nossa vida, muitas vezes a gente vai comentar sobre a nossa religião, principalmente com alguma pessoa que está sofrendo, passando alguma situação difícil, e essas pessoas dizem que nada, quero saber disso não sei o quê, se negam a ouvir, porque acreditam que elas têm todas as respostas já, né? Então, muitas vezes essas pessoas se negam a ouvir. E essas pessoas que se retiraram, elas eram assim, elas acreditavam que elas já sabiam de tudo. Elas acreditavam que elas não precisavam mais ouvir nada, que elas já sabiam de tudo. É por isso que elas eram chamadas de arrogantes, né? Então, elas todas foram embora. E quem cultivava a humildade dentro de si era Charihotsu. Charihotsu continuou lá, porque ele queria aprender mais, ele queria entender que sutra é esse, o que é que esse sutra trazia de diferente. E assim, com essa humildade de querer aprender, é que o Buda revela para ele. Suba mais um pouquinho para o outro slide, por favor. Não, você está descendo. Para mim, ele está descendo. Pronto. A única grande razão pelo qual o Buda aparece no mundo. A única razão é para abrir o portal da sabedoria do Buda, que é quando a gente conhece o Nam-myoho Renge Kyo e a gente aceita o Gohonzo. E a gente faz a consagração desse Gohonzo na nossa vida. Aí ele fala assim, ó, mostrá-lo a elas. Então, a gente conheceu o Nam-myoho Renge Kyo, a gente conheceu o Gohonzo, a gente conheceu os relatos de vitória das outras pessoas, a gente conhece os ensinamentos, certo? Aí ele diz, fazer com que despertem e que adentrem esse portal.
Fazer com que despertem é para que a gente também vivencie os benefícios desse sutra. E adentrar esse portal, para mim, Daniela, é aceitar que somos capazes de sermos Budas. Porque muitas vezes nós estamos diante do Goronzo, fazendo nosso Daimoku, e a gente não aceita. A gente não aceita. O fato de não aceitar faz com que a gente não se beneficie, não se beneficie desse grandioso poder que é o Nam-myoho Renge Kyo. Adianta a gente fazer o nosso Daimoku, adianta, mas a gente precisa ter fé, e fé quer dizer acreditar. Não adianta só a gente ter fé e dizer da boca para fora, mas a gente precisa aceitar isso no nosso coração, no nosso interior, por todo o nosso corpo. A gente precisa aceitar. Quando você aceita que é capaz, a sua vida muda. E vai mudar para o que você determinar. Muitas vezes a pessoa que está diante do Goronzo pensa só em coisas negativas, pensa só em coisas ruins. Então ela vai atrair para si coisas ruins. Quando você se determina a vencer, quando você se determina a sua felicidade e a felicidade dos outros, essa felicidade, ela vai surgir suprindo todas as suas necessidades. Então, assim, e você sente aquela energia como se fosse uma energia que dissesse para você assim, olha, agora não dá mais para parar. Agora vai ser assim, vai se tornar um fluxo, sabe? Vai se tornar um fluxo. Por mais dificuldades que apareçam em sua vida, esse fluxo de boa sorte vai continuar. Sabe? E foi esse o entendimento que eu tive quando ele falou isso. Mostrar, mas fazer com que desperte e adentre esse portal. Adentrar o portal é aceitar que somos capazes de sermos iluminados e iluminadas, de sermos Budas, sabe? E de despertar esses 800 mil Budas com as nossas orações, para que a gente possa vencer todas as nossas batalhas. Era isso que eu queria falar. Perfeitamente, Daniela. Você falou com o espírito de Daishonin, exatamente o que eu tenho entendido também, mas você conseguiu passar aqui com toda a grandiosidade. Genivaldo, seu Genivaldo quer falar alguma coisa para a gente? Pode ficar à vontade. Boa noite, valeu, meu filho. Boa noite. Então, complementando o que Daniela acabou de falar, né? Você vê bem essa parte que Daniela acabou de falar, sobre Charihutsu, né? Na tradução do Gongyo, né? A tradução do Gongyo, ele fala muito bem isso. Por quê? Porque Charihutsu era um cara extremamente inteligente. Ele era um cara capaz de ler um livro, né? Fechar o livro e ele ditar todo esse livro, né? Para as pessoas, né? Ele tinha esse poder, essa sabedoria. E ele confrontava o Sakyamuni relacionado à questão do Nam-myoho Renge Kyo, do Nam-myoho Renge da prática, né? Então, quando você vê na tradução do Sutra do Lotus, tem um momento que ele fala, chega, Charihutsu, é o homem de erudição, é algo bem bonito. E a gente entende muito bem que, sim, como o Charihutsu tem essa sabedoria, né? Ele só conseguiu atingir a iluminação quando ele fez o Nam-myoho Renge Kyo, né? Ele começou a fazer a prática do Myoho Renge Kyo, que não tinha um Nam, né? Então, isso significa dizer que, assim, por mais que a gente não estuda, a prática, a fé, a prática, mas se você não tiver esse tripé fortalecido, né? Você vai ter sempre dificuldade de dar continuidade na prática. Então, essa a importância de você ter o poder, né, da prática. Então, é isso que eu entendi, né, e você vê muito bem na tradução do Sutra Lotus. Eu acho que vocês já ouviram, né, a tradução, né? Ele começa com o que realmente é belíssimo aquilo. Valeu, é só isso, obrigado. Perfeitamente. Quem ainda não leu o Sutra de Lotus, eu convido a ler. É brilhante, mas tem que ler com o espírito
do Buda de Nichiren Daishonin, né? A capacidade de compreensão do nosso budismo, porque ler somente aquelas palavras bonitas, aquelas metáforas, parábolas, né? As parábolas, elas vão ajudar a gente a entender alguns conceitos dessa primeira metade. Serão, acho que são 3 ou 6 ou 7 parábolas que vai ser explanado durante todo o sutra para a gente entender esses conceitos, porque o Buda prega para Sharihotu, mas outras pessoas ainda não tinham compreendido, então o Buda vai usar as parábolas para pregar para essas pessoas. Primeiramente ele fala para Sharihotu, todo mundo ouve, mas só Sharihotu entende e compreende, por isso que ele vai começar o 3º capítulo lá sambando na presença do Buda, né, de tamanha alegria dele ter adentrado nesse portal. Aos poucos ele vai conquistando a Assembleia do Pico da Águia, né, para que adentre a sabedoria do Buda, e pela revelação do veículo único do Buda, o Buda vai dizer que todos os Budas do passado, presente e futuro recorrem a esses meios para conduzir todos ao veículo único do Buda. A única intenção desses Budas, é a única razão. Eu trouxe aqui algumas fotos, né, que representam as pessoas que seguem o ensinamento do Hinayana, né? E a substituição dos 3 veículos pelo veículo único, eu vou falar só brevemente aqui, porque a gente vai aprofundar durante todo a explanação dos outros capítulos, porque é basicamente o tema central dessa primeira metade. Resume a essência do ensinamento de Shakyamuni no ensino teórico do Sutra. A verdadeira função dos 3 veículos. 3 veículos é o quê? Veículo é como se chama o ensino do Buda, né? O pessoal entendiam que eram 6 veículos, porque erudição, absorção e bodhisattva eram, antes do Sutra de Lótus, eram considerados separados um do outro, ou seja, aquele ditado, cada um no seu quadrado. E o Buda vai dizer, peraí, não, eu ensinei dessas formas diferentes, né? Vocês entenderam que é diferente, mas minha única intenção é fazer com que vocês compreendam o único veículo único, o único ensinamento do Buda. Esse é o motivo pelo qual o Buda parece guiá-los a um único objetivo, e não 3 diferentes. O veículo único para os seguidores parece que Shakyamuni havia ensinado 3 ensinamentos diferentes, no entanto, o Buda declara que não há 2 ou 3 veículos, mas sim o veículo único que conduz todos à iluminação. A unificação dos praticantes, né? O Buda vem para pregar e unificar todos esses praticantes. Todos os seguidores do Buda são bodhisattvas. O pessoal entendia que, eu tenho esse estágio, vou morrer nesse estágio, tudo bem. Não, o Buda ele veio dizer que só prega para bodhisattvas. Então, todas aquelas pessoas são bodhisattvas. A chave para isso é a doutrina da iluminação dos 2 veículos. E isso vai entrar na possessão mútua dos 10 estados. Para quem não compreende, depois eu posso estar dando uma ajudinha para compreender. E o presidente Ikeda vai lembrar da ideia negativa sobre essas pessoas de 2 veículos, de que se preocupa apenas com a sua própria salvação, sem demonstrar a benevolência de salvar os outros. O presidente Ikeda vai dizer, olha, temos que quebrar esse negócio de que são pessoas que estão à busca de sua própria iluminação, porque eles têm o estado de Bodhisattva dentro de si. No entanto, o senhor Toda afirma o seguinte, isso nas palavras do presidente: as pessoas dos 2 veículos correspondem aos intelectuais notáveis. Poderíamos imaginá-los como grandes estudiosos ou filósofos que receberam vários prêmios Nobel. Além disso, não só isso, são pessoas que abandonaram todas as preocupações com a própria fama e fortuna e que se empenham para eliminar o egoísmo e a ganância. Nesse sentido, não é fácil tornar-se uma pessoa dos 2 veículos. Como eu falei, até que o Sutra de Lótus fosse pregado, essas pessoas dos 2 veículos eram desprezadas juntamente com os criminosos, né, as pessoas más, e as mulheres. Né, eram consideradas pessoas incapazes de atingir o estado de Buda, pessoas que queimaram a semente da iluminação. E o objetivo dos 2 veículos, erudição e absorção, que é o Arati, né, que quando atinge um nível ganhou o título de Arati, que é a prática do budismo Theravada, essas pessoas se empenham na prática de aniquilar a própria consciência e reduzir o corpo a cinzas.
Ou seja, tornar-se como espaço vazio, não retornando aos seus caminhos. Retornar aos seus caminhos é o quê? Renascer de novo junto às pessoas que sofrem, como nós, Bodhisattvas renascem, né? Vêm novamente ao mundo para salvar aquelas pessoas, e a gente escolhe nascer no local de sofrimento. Se atingissem esse objetivo, nada sobraria para atingir o estado de Buda. Entretanto, a possessão mútua dos 10 estados, cada 10 estados contém os 10 estados, diz que os nove estados são dotados do estado de Buda, e os outros 9 são encontrados no estado de Buda. Complicado, pessoal, qualquer coisa pode me falar, tá? Se as pessoas dos 2 veículos não podem atingir o estado de Buda, então seria impossível até mesmo para um Buda ser Buda, uma vez que os estados dos 2 veículos contidos no estado de Buda não podem atingir a iluminação. Como eu falei nos ensinos pré-sutra de Lótus, cada estado era considerado separado, cada nível era considerado separado. O Sutra de Lótus revela o grande veículo, a lei para a qual todas as pessoas são iguais. Pode falar, senhor Genivaldo. Não, não levantei não. Essa mãozinha foi da outra. Ah, beleza. Pessoal, eu tirei essa informação desses 2 livros maravilhosos, mas tem o livro... Eu estou usando a versão de Marcos Ubirajara, mas eu soube que... Eu tive uma reunião com o Deb, lá da BSG Central. Eles disseram que já está pronta a tradução inteira do Sutra de Lótus, mas estão esperando o momento apropriado. Era para ser antes da pandemia, mas agora estão procurando ver uma data para fazer a publicação da tradução do Sutra de Lótus em português. Mas eu consigo ler com a tradução de Marcos Ubirajara. E no YouTube tem uma pessoa lá que lê todo o Sutra, né? Às vezes eu vou dormir e vou lendo para compreender. Mas eu só compreendo tendo esses 2 livros de apoio, né? Porque é uma coisa muito complexa e questão de doutrina, tem coisa lá que a gente que vê nas entrelinhas e não sabe o que significa, mas esses 2 livros aqui me ajudaram bastante. Então é isso, pessoal. Vamos abrir o diálogo. Primeiro da Flor de Lótus. Oi? Da Flor de Lótus, eu tenho. Da Flor. Isso, esse é o primeiro volume, né? Tem na extranet também, é só procurar, qualquer coisa eu posso estar ajudando a procurar. Tem o livro inteiro, né? A gente tem publicado 2 volumes, mas seria mais volumes que esses aí, né? Assim, eu peguei as outras partes, né? Deu mais de 1000 folhas. Eu vou imprimir com o tempo para explanar aqui para vocês os demais capítulos, que ele fala de todos os capítulos e vai trazendo o Sutra de Lótus para a realidade, né, da nossa vida, né, e vai trazer o Sutra de Lótus de uma coisa que pode ser até abstrata, né, para uma coisa concreta da nossa própria vida. Agora fica o espaço aqui para vocês fazerem perguntas. Eu não ficarei satisfeito se vocês não tiverem pergunta, porque foram muitas coisas. Eu estou adiantando um assunto que é para a próxima, né, que é a segunda parte, que a gente vai ver como a doutrina de Nichiren, né, interpreta a recitação do Gongyo, do capítulo Roben, né? E a gente vai estar ajudando, vai estar indo frase por frase, né, e o que aquilo se relaciona. Tem? Só esse lado só? Que lado? Mãe, eu tive Pequeno. Dona Maria Helena, Johnny, tá muito caladinho hoje. Que você falou se tiver perguntas. Eu não tenho como perguntar, né? Eu posso formatar uma pergunta. Que tal? Beleza. Pode colocar aí. Pode falar. Bom, vamos dizer assim, na hora que nós viemos praticar, e a pessoa fala, né? Você, a partir de hoje, vai sentar diante do Gohonzon e chamar da cerimônia do ar, né? Vocês já compreenderam essa cerimônia do ar, que nós estamos recitando ela todos os dias no Sutra do Lótus? Vocês entendem essa parte? Johnny, a gente ainda está aprendendo, né? Eu comecei a explanar sobre essas 3 assembleias, né, que falam sobre a cerimônia do ar, mas a gente não se aprofundou ainda, né? E se você puder nos ajudar a compreender essa questão,
Nós ficaremos muito agradecidos. A cerimônia do ar é a representação do Goronzo, pessoal. Todo Goronzo é os personagens da cerimônia do ar. Então, é muito importante para a nossa prática entender esses objetivos. E a do Pico da Águia é quando a gente volta para a sociedade, quando a gente volta para a nossa realidade, não é isso? Isso. Primeiro a Assembleia começa no Pico da Águia, depois o Buda eleva todos, né? Veja, o Buda não olha com superioridade, ele eleva todos para olhar cara a cara lá na cerimônia, no ar, né? Todo mundo fica elevado. Começa a metafísica budista, do Sutra de Lótus, né? E depois essa Assembleia retorna para o Pico da Águia, para a realidade, para um local real que existe lá na Índia, tá? Que é o Pico da Águia, que a gente chama, porque ela tem o formato de cabeça de uma águia, como passei aí na foto. Em resumo, eu fiz a analogia de que a gente senta, né? Aqui está o meu Butsudan, a gente senta, né? Estou aqui no meu mundo real, abro o oratório e já entro na cerimônia no ar, né? Que seria a prática do Gongyo e do Daimoku, né? Quando a gente vai buscar o mundo da iluminação. E depois que a gente reflete, a gente se ilumina, né? A gente vem desse estado de iluminação para a realidade, ou seja, aplicar na minha casa, na minha sociedade. É isso que nossa prática do Sutra de Lótus faz a gente pensar nessas questões. Não é isso, ô Johnny? Pode me corrigir se eu quiser. Que a gente fala assim, na hora que você senta diante do Goronzo e começa a ler o Sutra, né, esses capítulos Roben de Uryo, você já começa na parte do Roben, né, nesse momento, e fala assim, Roben Pon eu ouvi, assim eu ouvi, né, aí como você desenhou aí o Pico da Águia, a cerimônia do ar, então, a partir da hora que você começa a ler o Sutra, você já está trazendo para você, eu estou conversando com o Buda. E aí você se eleva ao Pico da Águia. Você começa a se tornar parte da cerimônia do ar. Você está lá junto. Você é uma das pessoas que jurou, né, vir neste momento pregar o Namyo Horenge Kyo. Então, quando a pessoa fala assim, a cerimônia do ar não é distante. É cada hora que você abre o oratório, você está elevando essa cerimônia do ar novamente. Então, ela não tem tempo, não tem início, não tem fim. É igual o presidente Queda fala, né? No Japão está à noite, mas no Brasil é de dia. Então, a todo momento tem uma torre do tesouro aberta. E essa parte do assim eu ouvi, né? Ela é gostosa e todo mundo é fácil compreendê-la porque ela é em poemas, é versos, né? O sutra todinho é um diálogo imenso, mas nessa partinha, Roben Pondaini Ni de Sesson, ela é um poema, ela é cantada. Então é onde as pessoas são fáceis, né, decorar. Mas esse por início, então, assim, vamos dar por aqui, então, por essa introdução, né? Então, assim, cada vez que a gente abre o oratório, nós estamos nos elevando na cerimônia do ar lá acima do Pico da Águia. Perfeitamente. E sobre a estrutura do Sutra de Lótus, é interessante, se vocês forem ler, né? Vocês vão notar que tem uma parte em prosa e tem a parte que repete a prosa em versos, né? Que são a mais fácil de gravar e provavelmente seria a forma original que surgiu e depois os compiladores, né? Compilaram em prosa para fazer uma coisa mais dinâmica ou então para que a gente entendesse aquela essência que está sendo passado na doutrina. Então, tem a prosa, né? E tem os versos. E, assim, só para não ter, olha, tá repetindo, só repetindo, não. Cada repetição é uma confirmação do que tem na essência daquele capítulo. A gente lê a essência do capítulo, que é a parte inicial, né? E depois vai repetir lá as palavras do Buda. Daniela, você já leu o Sutra de Lótus? Algum capítulo? Não, Vinícius, o que eu leio só é o Sutra, porque eu só tenho o Sutra, eu não tenho esse compilado que vocês têm, não. Eu tenho poucos livros do budismo, na verdade, eu só tenho 2 livros. Pronto, eu tenho o Sutra de Lótus em PDF e a gente pode combinar de ler, né, individualmente, é o segundo capítulo, porque o primeiro é só aquela apresentação da Assembleia e tudo mais. Por isso que eu falei assim naquele dia, né, que
é muito desumano querer que no nosso país tão desigual, que a gente não tenha acesso à educação e ao conhecimento a partir de uma outra pessoa que tem acesso ao livro, né? Isso não quer dizer que quando eu vir a ter condições eu não vá comprar, porque mesmo quando eu já li e já aprendi tudo sobre um texto, quando aquele texto me move a alguma coisa melhor na minha vida, eu compro o livro. Eu tenho essa prova aqui dentro do meu quarto, que eu tenho alguns livros da minha profissão. Então, eu acho que é inválida essa fala quando as pessoas dizem assim, se você for colocar em PDF, você vai estar desvirtuando, porque tem a Brasil Sequel aí, e você vai, é como se estivesse assim, está plagiando. Não é plagiando, você está divulgando, porque as outras religiões, elas têm uma facilidade enorme de fazer o seu marketing, de estudar os seus conceitos, os seus dogmas. E a gente, às vezes, tem essa dificuldade de estar divulgando e repassando, exatamente porque a gente está se privando muito, né? Vamos dizer assim, se esquivando muito, colocando obstáculos onde não existem. Porque quem vai ter condição de comprar, vai comprar. E quem não tem condições de comprar, vai ter acesso ao conhecimento. Sabe? Isso não vai prejudicar o Brasil Sequel em lugar nenhum. Vai divulgar o budismo, que é o objetivo maior, né? Do Dr. Isaac Queda e do Nichiren. Que a gente divulgue ao máximo, que o máximo de pessoas saibam como atingir a felicidade. Essa é a minha opinião. Isso, perfeito. Daniela, a questão da autoria, né, tudo mais, lá a gente sabe, mas esse autor, o que traduziu o sutra, ele disponibilizou para todos no seu site, então todo mundo tem acesso a esse sutra, todas as correntes budistas têm esse PDF, é muito famoso, e o próprio autor autorizou a gente fazer lá, tem no site tem dizendo que pode utilizar, porque o budismo tem que se espalhar, né, a gente é uma sociedade ainda de maioria pode passar para todo mundo que a gente vai ler. A gente pode marcar o dia da leitura do Sutra. Pronto, perfeito. A gente pode ver essa questão mesmo. Não a leitura toda, mas a gente pode selecionar o capítulo Roben, que é muito importante, né? Que já é um resumo de toda a primeira metade do capítulo do Sutra, para que a gente entenda melhor, mas eu vou estar lá disponibilizando no grupo, né? E para quem me pediu, o PDF de Marcos Ubirajara. Mas a BSGI, a própria BSGI, eu estou esperando, né, pessoal? Vai publicar o seu próprio sutra. E quando ela publicar, né, a gente provavelmente vai ler na extranet e vai ter a publicação também para a gente comprar e a gente vai se utilizar também dos livros. Eu estou ansioso porque é uma tradução de responsabilidade da BSGI, né, que vai traduzir com pessoas que entendem, né, eles vão comparar lá a tradução chinesa com o sânscrito, eles me falaram, né, e depois vem lá comparar o português, para que o português também não seja muito difícil, porque eu estou lendo Platão, e é muito difícil compreender Platão, porque parece que é outro português lá, arcaico e tudo mais, ele vai dizer, não, vai ser uma coisa para a sociedade entender, mas que não fuja do espírito lá do Sutra de Lótus. E o silêncio reina, pessoal. Então, o estudo foi bom, que não tem pergunta, né? Foi bem esclarecedor. Meninos, vou precisar sair. Muito, muito obrigado. Vamos abrir a câmera e tirar a foto antes de você sair, Johnny? Vamos. Então, eu peço a dona Maria Helena, a Genivaldo e a Edileuza que abram a câmera para tirar a foto. Acho que Nailton caiu. Edileuza, abra a câmera.